No equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a consciência permeia tudo. O que comemos, o que digerimos, o que assimilamos. Quem você é o que está por trás de tudo o que você tem. Essas são as sábias palavras do nosso convidado de hoje, e que ecoam através dos tempos, nos recordando da essência que transcende as aparências da vida. Um convidado de uma jornada única e inspiradora, Matheus Macedo, também conhecido como Matheus Vida Veda. Por quase 7 anos, mergulhou nas profundezas da sabedoria milenar do Ayurveda na Índia. É uma honra tê-lo aqui conosco, Matheus. Estamos alegres para ouvir sobre a sua jornada no vasto universo da Ayurveda. E eu te pergunto, como foi o teu despertar e quais caminhos te levaram a esse vasto conhecimento? Legal, bom, obrigado pelo convite. Obrigado, Vicky, obrigado, Steph, por a gente poder estar aqui tendo essa conversa hoje. Que honra poder estar compartilhando um pouquinho disso tudo com as pessoas, né? É muito esquisito, né? Porque você estava me citando, mas a sensação que eu tenho é que eu estava ouvindo você falar alguma coisa que eu estava assim, caramba, que legal isso que ela está dizendo. Parece que não fui eu que falei. Então, não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho ela o tempo inteiro, assim, que eu faço parte de uma tradição que não sou eu. E então, eu acho que para o mundo que a gente vive hoje, é muito esquisito isso, porque tudo é copyright proprietário da marca, de alguém. E eu, na verdade, eu sou um elo de uma corrente que começou muito antes de mim e que vai continuar muito depois de mim. Então, na nossa tradição, que tem milhares e milhares de anos, o Mateus em si é só uma vírgula nessa poesia, digamos assim, do universo. Então não é tão relevante assim o que o Mateus, porque eu nunca falei nada que eu inventei, né? Tudo foram gurus e professores e mestres e textos clássicos e conhecimento humano que está disponível para todo mundo, que não é meu. Eu não tenho propriedade nenhuma sobre nada disso. Mas que eu tenho a honra de poder transbordar e compartilhar um pouquinho. Então, né, a minha jornada ela começou brevemente, porque senão o podcast inteiro vai ser sobre isso, quando eu era adolescente, e eu era um adolescente muito esquisito. Né? Na minha época, eu acho que eu sou um pouco mais velho do que vocês, os adolescentes, eles dançavam lamba aeróbica, e eles iam para festinha de 15 anos para dar beijo na boca, essas coisas, e eu ficava em casa meditando e lendo Nietzsche, sabe? Tipo, eu era um adolescente muito difícil, muito pesado, sabe? Tipo, meu pai chegava em casa do trabalho, meu pai é engenheiro, né? Ele chegava em casa do trabalho, eu perguntava para ele o sentido da vida, por que estamos aqui? Ele falava, para de me perturbar com essas coisas. Então, eu tinha uma urgência, desde que eu me lembro, para fazer sentido, né, da existência. E eu fui investigar sistemas religiosos desde pequenininho, desde adolescente, assim, eu passava final de semana em mosteiro tibetano, de budismo tibetano, aí eu ia participar de ritual de Umbanda e Candomblé, aí eu ia porque eu estava buscando, tentando entender, calma aí, qual é o sentido, por que a gente está fazendo isso aqui? E essas pesquisas, né, elas me levaram muito para o conhecimento oriental. Então eu fazia karatê quando eu era adolescente, eu era um apaixonado pela cultura japonesa e chinesa. E aí eu entrei numa de estudar a cultura japonesa e chinesa, até que eu tive a loucura, quando eu tinha 21 anos de idade, eu fazia faculdade de Direito, eu sou formado em Direito primeiro, né? E aí, durante a faculdade de Direito, eu trabalhava num colégio como professor, eu estava na faculdade, e eu estava cansado daquilo tudo, eu precisava de uma pausa. E aí eu pedi demissão do trabalho, pedi para eles me demitirem, né, para eu pegar meu FGTS, ter uma graninha, vendi meu carro, pedi apoio para minha família caso eu precisasse, catei minha mochila e fui morar em Pequim, na China. E fui para Pequim para estudar mandarim, medicina tradicional chinesa e kung fu, que eram as coisas que eu era muito apaixonado na época, assim. E eu tinha uma pira, né? Eu tinha 21 anos, então eu tava tipo, né, tava fazendo o que eu conseguia com o pouco que eu sabia, né? E eu tinha uma pira que era assim, eu vou largar tudo lá no Brasil e vou vir fazer medicina tradicional chinesa em Pequim, na Universidade Tradicional de Medicina Tradicional Chinesa em Pequim, né? Eu precisava chegar num nível X de mandarim para poder fazer isso. Meu mandarim já era muito bom, mas ainda não era o nível top. Eu precisava de mais um ano estudando para isso.
E aí, no mito da medicina tradicional chinesa, eles falavam, né, que a medicina tradicional chinesa, ela não começou na China, ela veio dos Himalaias. E eu fiquei frustradíssimo com essa informação, porque eu jurava que tudo tinha começado na China. Eu não sabia, né? Eu achava que todo mundo tinha vindo de Pequim, basicamente. E aí, quando eu estudando, eles falaram dos Himalaias, eu falei, pô, como assim dos Himalaias? Fiquei meio frustrado, sabe? E aí, mas falei, como bom capricorniano louco, eu fui para os Himalaias, então eu fui para o Tibete, e aí morei nos monastérios, fui viajando, né? Tipo, assim, a gente no Rio de Janeiro chama de mulambo, o que eu era. É uma pessoa que não tem dinheiro, que tá, tipo, tem uma calça jeans rasgada, uma mochila, e eu ia indo. Eu era muito jovem, né? E, e eu ia meio que estudando com os caras. Falei, olha, eu tava lá na China, medicina tradicional chinesa, budismo, kung fu, e me falaram que essas coisas vieram daqui. E eles falaram, a gente tem a medicina tradicional tibetana, tem o budismo tibetano, né? E eu falei, então fechou, eu vou morar no Tibete, né? E eu não sei se vocês lembram, mas tinha um filme, né, quando eu era moleque, que chamava Sete Anos no Tibete, com o Brad Pitt. Ah, sim. E eu vi aquele filme quando eu era moleque e eu achei aquilo. Caraca, meu irmão, eu vou pro Tibete, entendeu? Tipo, eu vou morar 7 anos no Tibete, alguma coisa assim. Mas aí os tibetanos viraram para mim e falaram: só que tudo isso veio do outro lado dos Himalaias. E foi mais frustrante ainda, porque parecia que eu estava perseguindo uma cenoura que nunca chegava, um fantasma, uma história. Eu não sabia se era mito, se era verdade. Eu sei que eu aluguei um carro junto com uns gringos e pensem que eu estava no Tibete em 2005, não tinha internet como tem hoje, Wi-Fi, smartphone, GPS, não tinha nada disso. A gente viajava com um mapa na mão, lendo um livro que chama Lonely Planet, que a gente comprava um guia e aí ia perguntando para as pessoas onde é que fica isso aqui? Não, isso aí já fechou há 5 anos atrás, porque publicaram o livro há anos atrás. E aí você ia perguntando e se virando, né? E aí eu aluguei um carro, atravessei os Himalaias de carro, passei no acampamento base do Everest, passei em um monte de lugar e fui para o Nepal, que é um país que fica entre a Índia e a China. Fui morar num ashram, né, no ashram que chama Ashram de Buda Nilkantha, com um guru, que é o Swami Chandresh, que foi uma pessoa muito importante para mim na minha vida naquele momento, e que me iniciou no conhecimento védico, né, lá atrás, quando eu tinha 21 anos. E aí, olhando para essa história, né, falava, pô, medicina tradicional chinesa, depois medicina tibetana. E ele falou, então, isso tudo aí veio da Índia, na verdade, e chama Ayurveda. Aí eu já estava mordido, né? Eu já pensei, tá bom, mas foi para da onde que veio? Veio do Egito, né? Veio da onde? Me fala qual é a origem da parada, porque eu já estava numa loucura de que eu queria encontrar o início da parada, do caminho, sabe? E eles falaram, não, veio da Índia mesmo. Tipo, chegou dos deuses direto para a Índia. Eu falei, não, então fechou. Então é para lá que eu vou. Eu não tinha condição lá atrás de ir morar na Índia, eu já estava fora de casa já tinha quase um ano, eu não tinha dinheiro, eu não tinha, enfim, não tinha infraestrutura para isso, nem condição. Voltei para o Brasil, né, terminei minha faculdade de Direito, comecei a trabalhar com comércio internacional, minha vida deu uma virada nada a ver, assim, de 8 anos, até que em 2013 eu estava muito exausto de estar fazendo, de estar tão longe, eu acho que do que eu tinha que fazer. Eu não sabia que era isso, mas alguma coisa me deixou muito, eu estava muito insatisfeito. E aí eu decidi largar tudo, fechar minha empresa, vender tudo que eu tinha, botei uma mochila nas costas e fui para a Índia fazer faculdade de medicina com especialidade em Ayurveda, que eu tinha descoberto em 2005. Então, você me perguntou, né? Eu falei que a história era longa. E isso eu estou omitindo 150 histórias aqui no meio, mas só para vocês entenderem como parece que foi alguma coisa. Eu sempre quis ser médico e eu sempre quis, tenho esse impulso, né? Eu sou muito nerd. Eu amo ler, estudar coisas antigas e filosofia, história. Vocês vêm atrás. Isso aqui não é um fundo daqueles de mentira, né? Tipo, é realmente o que está atrás de mim, né? Então, eu fico fissurado. E esses livros aqui, tem livros atrás de mim de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás. Então, eu piro lendo essas coisas e tentando entender como a gente já tinha esse conhecimento disponível há milhares de anos, a gente já sabia essas coisas, e parece que recentemente, nos últimos 50, 100 anos, a gente apagou isso. Parece que alguém veio com aquele negocinho dos homens de preto, né, daquele filme, e apagou a nossa memória. E o Ayurveda, ele é muito menos uma descoberta e muito mais um relembrar,
sabe? Eu acho que esse é o ponto que mais me emociona, assim, muitas vezes. Quando eu conheço pessoas que nem vocês, ou com milhares e milhares de alunos e alunas, e as pessoas, elas me falam mais ou menos parecido, assim, elas falam, quando você falou o negócio lá que eu vi na sua palestra, na minha live, no vídeo, parece que eu já sabia, sabe? Tipo, não era uma coisa totalmente... Parece que você falou uma coisa que eu já sabia, que estava em algum lugar, mas eu não estava ouvindo, que tinha tanta camada de em cima, né, de vida, de obrigação, de boleto para pagar e tal, de expectativa social, que isso estava enfiado num lugar dentro de mim, mas quando você falou, parece que fez... E eu olhei de novo para aquilo que sempre fui eu. Então, eu acho que o Ayurveda é um caminho também de relembrar, sabe? Faz sentido? Falei pra caramba. Não, mas faz totalmente sentido, Matheus. Primeiramente, agradecendo tu estar aqui. Para mim, é uma grande honra que tu esteja aqui. Esse conteúdo de Ayurveda eu tive muito acesso graças aos teus vídeos, então tenho certeza como tu me ajudou, tu ajuda muitas pessoas. E como tu trouxe essa questão da conexão consigo mesmo, porque como que eu vejo? Eu também conheço mais a medicina chinesa na minha história, assim, porque eu pratico acupuntura. Tenho uma médica que eu vou há muitos anos, e então eu já conseguia sentir a diferença da medicina tradicional. Eu sou uma pessoa atípica porque eu prefiro antes justamente fazer acupuntura, cuidar da minha alimentação do que me entupir de remédio. Então acabou surgindo esse interesse em Ayurveda, fui procurar no YouTube e surgiu os teus vídeos. Então, uma das primeiras coisas que me chamou muita atenção é relativa ao Agni, que é o fogo digestivo, e pelo que eu entendi de Ayurveda, muito da base vem disso, né? Antes até dos doshas, e que todo mundo tem um fogo de certa forma ou não. Então, eu gostaria que tu explicasse para as pessoas como funciona essa questão e até dos princípios da Ayurveda, que tu vê assim como realmente o básico para alguém que está querendo começar a entender. Legal. Nossa, muito boa essa pergunta. Obrigado. É que assim, o Ayurveda é um sistema que ele olha para o corpo humano de uma perspectiva diferente do sistema moderno. Eu sou apaixonado pela medicina moderna e pela nutrição moderna também, né? Então eu não acho que existe conflito nem briga entre esses sistemas. E eu comecei a minha jornada estudando medicina tradicional chinesa, exatamente. Eu não falo disso porque não sou especialista, né? E tem gente muito melhor do que eu para falar de medicina tradicional chinesa. Mas o fato é que parece que todos esses sistemas, eles têm o mesmo objeto, que é o ser humano, a saúde humana. E eles olham para esse sistema e tentam tirar conclusões dele, né? O Ayurveda, a gente tenta usar uma metodologia complexa para abordar um sistema complexo, tá? E o corpo humano é um sistema complexo. E aí o Agni, né, que a gente fala, né, a palavra significa fogo, literalmente. Ele é um conceito alegórico que representa o metabolismo humano, a digestão. Eu costumo dizer que o Agni é assim, o fogo ele é assim. Ele transforma o que você não é em você, para simplificar a vida das pessoas. Então, você entra em contato com um brócolis, né? E aí você pega esse brócolis e você bota ele na boca e você mastiga e você engole. A maioria das pessoas acha que no momento que você botou ele na boca, ele já é você, porque ele está dentro da sua boca. Mas a gente esquece que estar dentro da sua boca não é você, né? Tanto que você pode cuspir o brócolis depois. Aí você mastiga o brócolis e engole. Aí a pessoa fala, Matheus, agora ele está dentro de mim. Eu falo, não, ele ainda não está. Ele está dentro do seu esôfago, ele está dentro do seu estômago. O esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso são fora de você, não são dentro. Isso parece muito louco, mas é como se fosse uma tubulação numa casa que você consegue passar um fio pela tubulação toda e nunca entrar dentro da casa. Então você consegue engolir uma moeda, por exemplo, e a moeda ela vai sair igual, dolorosamente ou não, de como ela entrou, igualzinha. Não vai mudar nada, entendeu? Porque ela nunca entra para o seu corpo. Você não vai ver, você vai comer a moeda, daqui a pouco ela está no seu bíceps. Não vai acontecer. Né? Porque tem um processo que a maioria das pessoas não entende, que é esse processo. Você mastiga o brócolis, engole o brócolis. E ele ainda é brócolis. Ele está no seu estômago e ele é brócolis. Ele está no seu intestino delgado e ele é brócolis. Mas chega um momento que o corpo vai atuando em cima do brócolis, atuando em cima do brócolis, atuando em cima do brócolis, aí absorve o brócolis do intestino para dentro da corrente sanguínea, e ali ele ainda não é você, ele ainda é brócolis, circulando na sua corrente sanguínea. Ele vai para o fígado, ele ali é meio desintoxicado, e aí você começa devagarzinho a transformar brócolis em Mateus, por exemplo.
né? Esse processo de transformar aquilo que eu não sou em mim, que é brócolis, 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 Mateus. E aí, isso aqui acontece em lugares diferentes do corpo para alimentos diferentes, mas alguma hora, aquele carbono que estava no brócolis, agora ele é parte de uma célula do Mateus. Você não olha para ele e fala mais brócolis, você olha para ele e fala Mateus. É interessante porque tem, por exemplo, no milho, tem um tipo de carbono específico que a gente consegue medir. Você consegue, né, usar imagem e tal, tecnologia moderna para dar uma olhada e ver quanto dos carbonos que compõem as suas células são daquele milho específico. E aí você faz um estudo, por exemplo, nos Estados Unidos e vê que das células das pessoas, né, dos carbonos das pessoas, por 60% vieram de milho. Então você fala, cara, essas pessoas são 60% milho. De tudo que elas comem, cenoura, espinafre, milho, carne, leite, darará, elas comem tanto milho de maneiras diferentes, é açúcar do milho, é fibra do milho, que no final o corpo dela é milho, sabe? Então a maioria das células dela é composta de carbonos de milho. Então é isso que eu estou dizendo. Aí você olha para aquela célula no microscópio, você não chama ela de milho, você chama ela de Stephanie. Sabe? Então, teve um processo, e esse processo no Ayurveda a gente chama de Agni, né? De fogo digestivo, de metabolismo. O que é interessante, que eu acho que, de repente, para os alunos e alunas de vocês pode ser legal pensar, é que isso não funciona só com brócolis. Isso funciona com tudo. Então, toda vez que você entra em contato com alguma coisa que não é você, e ela passa por um processo de virar você, ela passa por um processo de digestão. Se eu tô aqui falando essas coisas para vocês agora e você tá me ouvindo e essas ideias são Mateus, ideias do Mateus, ideias do Mateus. Se chegar uma hora que você incorporar essas ideias, você vai sentar na mesa de jantar e você vai falar para as pessoas, sabia que o negócio do milho, 60% da pessoa é milho? E aí as pessoas vão falar, cara, a Stephanie, ela vem sempre com uma coisa nova, né, para o jantar, impressionante. Não dá para sentar com não dá para sentar com a Stephanie, que a Stephanie, cara, ela vem e traz umas verdades, assim, muito loucas. Ou a Vicky vai falar, você sabia que você é o que você digere, não sei o que lá. As pessoas falam, cara, a Vicky é uma sabedoria humana, né? Elas não falam assim, cara, a Vicky, pô, é igual o Mateus. Elas nem sabem que aquilo saiu do Mateus, porque saiu do Mateus, a Vicky digeriu e agora é ela. Então, a gente também digere conhecimento. A gente também digere emoções. Eu e a Vicky somos casados há 30 anos. Não, imagina, não é verdade, tá, gente? Mas imagina que fosse. Estou eu casado com a Vicky há 30 anos, a gente está naquele relacionamento difícil já, né? E aí um belo dia, né, toco o telefone da Vicky, e aí eu olho, lá tá escrito Marcão. Aí eu falo, Vicky, quem é esse Marcão que tá te ligando aí essa hora da noite, né, em plena terça-feira e tal? E a Vicky fala, que é isso, Matheus? Marcão é meu amigo, não sei o que lá. Aí eu falo, não fala comigo. Né, eu tô chateado com você, eu dou um piti, né, dou um chilique né, marido controlador. Aí no dia seguinte, no café da manhã, eu acordo de manhã, e aí eu esbarro com ela, e ela fala, meu amor, tá tudo bem com você? Eu falo, olha, não fala comigo que eu ainda não digeri aquilo, né, ontem no Marcão. A gente digere emoção, é louco, né? E é dentro de mim que tá acontecendo tudo isso. Ela do lado dela tá pensando, cara, ele é louco, né? Mas eu do meu lado, caraca, eu tô lidando com isso tudo. E olha que loucura, né, que é essa ideia do Agni, né, do fogo digestivo. Eu sou capaz, nesse cenário completamente absurdo, né, do nosso casamento de 30 anos, de sentar na mesa do café da manhã, e aí a Vicky, tadinha, tá lá tendo uma paciência enorme com um velho rabugento, e eu sento lá e ela fala, meu amor, eu preparei seu café da manhã preferido pra gente se reconciliar, e eu não consigo comer. Eu não tenho fome. Porque eu ainda estou digerindo minhas emoções, eu não consigo digerir comida. Não é louco, mas isso acontece o tempo inteiro. A gente tem um podcast aqui, ele é super intenso, você assiste uma aula, por exemplo, na minha formação. Meus alunos saem da aula e às vezes eles falam, cara, eu não consigo nem almoçar depois dessa aula, porque eu ainda estou digerindo as informações que eu aprendi. Então, digestão física, mental, emocional, elas ocupam o mesmo lugar, digamos assim, no corpo. Então, se eu ainda estou digerindo minhas emoções, eu não consigo comer e digerir comida direito. E aí o Ayurveda, ele vem e traz uma série, né? Estou dando uns exemplos porque eu acho que pode ser interessante para as pessoas, mas um exemplo interessante, né? A gente diz assim, tem um texto de 3, 4 mil anos atrás, é um amarelinho, que é esse aqui que está aqui atrás de mim,
e ele diz assim: você não deveria comer não prestando atenção na sua comida, por exemplo. Comer mexendo no celular e vendo televisão ao mesmo tempo é muito ruim, porque você não está focado no processo de alimentação e aí a sua digestão é prejudicada. Por quê? Você está digerindo a notícia que está acontecendo não sei onde, porque tem sempre alguma porcaria acontecendo, ou você está vendo televisão e eles estão lá no, né, te dando uma notícia horrível, e aí você vai digerir a notícia e aí esquece a tua digestão do brócolis. Né? Ela vai brigar, uma coisa vai brigar com a outra. Você nunca deveria comer se você está agitada, se você está nervoso, se você está num estado emocional ainda um pouco, né, lidando com outras informações. Eu chego da rua esbaforido do trabalho e sento para comer rápido porque eu tenho que sair de novo para uma reunião. Você não vai conseguir digerir esse troço direito. Ou eu estou trabalhando que nem um louco, aí eu cato um sanduíche, vou comendo o sanduíche enquanto eu estou andando no meio da rua. Você não vai digerir isso direito. E a digestão, ela é a base de transformar o que você não é em você. Então, para você fazer tecidos saudáveis, para você fazer uma mente saudável, para você ter emoções saudáveis, você precisa pegar o mundo à sua volta e meio que digerir ele, né? E a gente, e isso é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje em dia, a gente não para digerir as coisas direito, não dá tempo, sabe? Eu preciso fazer multitasking, né? Tipo, 3, 4 coisas ao mesmo tempo. E aí a gente tá se atropelando, tá todo mundo com indigestão de uma forma ou de outra. Faz sentido para vocês isso? Totalmente. Faz muito sentido. A tua explicação, ela foi extremamente didática, Matheus. Gratidão. E tendo em vista toda a tua trajetória e também o que tu falou lá no início, né, de será que eu falei isso mesmo, de a mensagem ser maior que o mensageiro? O meu cérebro está conectando todos os pontos do tipo, tu foi um enviado na Terra para servir realmente com toda a tua sabedoria, porque a maneira como tu simplifica esses conhecimentos, que eles são ancestrais e que, na verdade, eles foram esquecidos pela gente, tu tá falando, é como lembrar mesmo. Eu me identifiquei também muito com essa tua fala do relembrar. E essa digestão das emoções, ela é extremamente importante. Eu tive uma experiência com a Ayurveda, que começou em 2022, foi, digamos assim, o meu segundo grande despertar de consciência, que foi quando eu justamente passei por esse momento que eu acho que as pessoas que vão assistir e que vão ouvir podem se identificar, que é o que a gente está correndo no dia a dia, a gente tem as preocupações e o nosso corpo, ele vai absorvendo tudo isso. Então, o meu Agni, o meu fogo digestivo, ele era muito baixo, porque eu estava com uma complexidade muito grande de coisas, e aí a gente criou mecanismos para zerar esse sistema, que é o quê? Deixa eu digerir essa emoção do casamento de 30 anos, deixa eu compreender, e isso está muito no desacelerar também, da minha perspectiva, que eu acho que vai de encontro ao que tu está falando. Totalmente. E eu queria, por favor, se tu pudesse trazer um pouco mais disso para as pessoas, que é o que, gente, a Ayurveda é lindíssimo, assim, esse conhecimento, quando a gente sente ele, que é o que o Matheus está falando, né, de poxa, eu vou comer de uma maneira consciente, eu vou respirar o pranayama, né, de uma maneira consciente. Tem as oleações também, que a gente sente o nosso corpo, é corpo, mente e espírito. Essas práticas, elas nos auxiliam. E eu queria que tu falasse um pouco, Matheus, sobre como as pessoas no dia a dia, práticas simples que elas podem fazer, que talvez não demandem muito tempo, e também sobre essa questão do fogo digestivo. Tem alguma maneira de a gente aumentar ele? Por exemplo, quando alguém está muito intoxicado, era o meu caso na época. Como a gente consegue... Claro que o detox, ele é um pouco polêmico, né? Eu assisti os teus vídeos, mas como que a gente pode, de repente, melhorar essa alimentação consciente? Nossa, muito importante você estar perguntando isso também, Steph. Tipo, o Vida Veda, minha escola, a missão do Vida Veda declarada é inspirar as pessoas a relembrarem a sua natureza. É só isso. Porque foi um pouco do que você falou e o que eu estava comentando antes. Eu sei que você já sabe o que você precisa para você. E o que eu faço para mim não necessariamente funciona para você.
né? Então, vocês estão no Rio Grande do Sul, eu estou em Paraty, no Rio de Janeiro. Eu sou um homem de 1,86 m, eu peso 93 quilos. De repente, vocês são menorzinhos. Então, as necessidades de cada pessoa são totalmente diferentes. Então, para eu dizer, no Ayurveda, todo mundo devia comer 1 quilo de feijão. Não faz sentido, não tem como, né? Por isso que é muito mais fácil a gente conseguir desenvolver esse lugar de observação. Você fazer as coisas, e a gente está inserido numa cultura, a gente está inserido numa perspectiva, você fazer as coisas e conseguir parar para se observar. Só que aí, você falou um ponto que é muito fundamental. Esse lugar, ele vem de um lugar de velocidade bem mais lenta. Vocês lembram de uma época que quando as pessoas morriam, a gente ficava 40 dias de luto. Hoje em dia, a gente faz realmente, se fizer 1 minuto de silêncio, as pessoas não têm nem paciência para isso mais. Então a gente está se atropelando, sabe, como velocidade biológica mesmo. O corpo humano, ele é devagar. As nossas emoções, elas levam tempo mesmo, tipo, para desenvolver relações e conexões de verdade, para você entender uma coisa que o outro falou. Só que a gente já fala por cima das outras pessoas, né? Nossas relações familiares, muitas vezes, são de grito, né? Tipo, quem conseguir falar antes, eu já entendi o que você está falando, né? A pessoa, ela tá falando, não, porque eu acho que você devia, não, mas eu não acho que eu devia. Não, mas calma aí, eu nem falei o que eu acho que você devia. Não, mas eu já sei o que você está pensando. Mas como que você sabe o que eu estou pensando? Tu não sabe nem o que você está pensando? Como é que você sabe o que eu estou pensando? Sabe, tipo, ouve, velho, calma, calma, né? Então, eu acho que esse elemento de calma, se a gente, porque é muito clichê, mas eu não acho que tem nada tão importante quanto isso. Eu vou falar o que eu acho que as pessoas deveriam fazer, mas antes eu quero enfatizar mais isso aqui. Porque, por exemplo, eu moro num sítio aqui em Paraty agora, né? Eu morei fora quase 9 anos, e aí tô já há uns 2 anos aqui no Brasil, e eu escolhi morar no meio do mato, porque para mim esse é um jeito mais saudável, mais conectado com o que eu quero para minha vida. Mas eu fui criado em cidade grande a minha vida toda, né? As pessoas vêm aqui para casa e a gente tem 3 chalezinhos que eu recebo. Pessoas ficam 1 semana aqui fazendo uma imersão em Ayurveda e saúde integrativa e yoga, essas coisas. E aí vem um ser humano, por exemplo, veio uma paciente, uma aluna, há uns meses atrás, e no primeiro contato ela disse, eu perguntei, né, como é que você dorme? Ela falou, eu durmo super bem, eu preciso de umas 6 horas por dia, mais ou menos, de sono, e ela é aquela, sabe, executiva, que tem filhos, mulheres, que vocês são, não tem como compreender, né, porque hoje em dia a gente colocou vocês numa posição que você tem que fazer tipo, tudo, né? Então, ela era dessas, uma executiva bem-sucedida, tinha 3 filhos e criava os 3. O marido, com certeza, não fazia nem metade do que ela fazia, porque, né, tem uns maridos aí que o cara chega em casa depois de ter trabalhado 8 horas, ele precisa sentar para ver Netflix para relaxar. Enquanto a mulher tá tipo, calma aí, você vai relaxar, mas eu vou cuidar da minha mãe, do meu pai, da minha avó, da comunidade inteira, da cidade, vou já fazer programas de reciclagem, umas coisas loucas, né? E ela era dessas, assim, ela tinha esse nível de energia, de dedicação com a família, com a comunidade dela. E ela dormia 6 horas e achava que ela estava ótima. Aí ela chegou aqui no sítio. E a gente está no meio da Mata Atlântica, não tem nada para fazer, não tem, sabe, tipo, chega às 7 horas da noite, tá tudo escuro, não tem entretenimento, né? Tem internet, mas a gente também fala para a pessoa não usar, desliga o celular, vai, né? E aí, no dia seguinte, ela nem apareceu. A gente tem uma programação inteira de coisas. Acorda de manhã, faz yoga, a gente faz oleação, a pessoa senta comigo e medita. E imagina, um grupinho de 3, 4 pessoas só, é bem legal, assim, porque é bem próximo. E aí ela nem apareceu para as coisas. Aí ela chegou na hora do almoço e ela falou, Matheus, eu não consegui acordar para vir. Aí eu falei para ela, tudo bem, não tem problema. Tipo, não precisa, você não tem que acordar, não. Aproveita e descansa. Ela almoçou, foi pro quarto, dormiu a tarde inteira, dormiu a noite inteira e não chegou no dia seguinte de novo para as coisas. E aí ela voltou no segundo dia ativo e falou, cara, eu não sei o que está acontecendo, tem alguma coisa na água aqui. Tipo, tem alguma coisa errada com esse sítio. Vocês estão me hipnotizando. Eu não estava fazendo nada, né? E eu falei para ela, olha, o que está acontecendo é o seguinte, você está exausta. Você não entendeu ainda, mas você está exausta. Eu não consigo explicar para vocês a quantidade de pacientes que eu vejo na clínica e de alunas que chegam para mim com depressão, com falta de libido, com um monte de sintomas, tensão, enxaqueca, e eu falo, não é falta de libido, é sono, não é depressão,
é sono. Não é enxaqueca crônica, é sono. Você tá cansada, você tá cansado. Só que você não tá entendendo que você tá cansado. Porque você tá acostumado a acordar de manhã, podre, e tomar um café. Vambora! E aí, quando tá totalmente zureta durante o dia, começa a cansar e come um brownie, açúcar, vambora! E aí a pessoa empurra a vida dela pra frente. E eu falei pra ela, imagina que você precisa de 8 horas pra você dormir e descansar bem. E ela ficou imagina, 8 horas. 5, 6 horas pra mim é mais do que o suficiente. Eu falei, tá bom, mas imagina que você precisa de 8. Se você precisa de 8 e você tá dormindo 6, você tá com 2 horas de déficit de sono. Todo dia. Depois de uma semana, você tá com 14 horas de déficit. Depois de um mês, 60 horas de déficit. Depois de um ano, você tá com quase 800 horas de déficit. Há quanto tempo você dorme desse jeito? Ah, Matheus, desde que eu me lembro. Eu falei, então imagina que você tá com 8.000 horas de déficit de sono. Você imagina o cansaço disso? Ela precisou de 3 dias dormindo sem parar. Quando ela chegou na quarta-feira, ela acordou cedo e veio para as práticas. E ela falou, Matheus, eu acho que agora eu descansei. Ela precisou dormir 3 dias. E a gente não fez nada, não dei remédio, não dei água ótima. Ela só estava precisando dormir. E aí uma coisa louca aconteceu. Ela começou a ter sono às 8 horas da noite, começou a ir dormir 9h30, acordou 5, 5h30 mais ou menos, dormia 8 horas por noite, e em 3 dias, olha como é revolucionário o corpo humano, em 3, 4 dias dormindo assim, a cara dela era outro ser humano, não tinha como comparar. No final, quando a gente perguntou como é que foi a semana, ela chorava, ela falava, cara, foi a melhor semana da minha vida, eu nunca passei isso antes, eu tô saindo daqui descansada. E eu falei, você entendeu que a gente não fez nada? A gente só parou e falou assim, vai, tipo, descansa. E ela só descansou. Então, assim, a gente tá vivendo vidas, e aí eu quero chegar na tua resposta, com excesso de estresse, com excesso de comida, com excesso de coisas, sabe? De obrigações, de necessidade de comprar um negócio, ou de comer um negócio, ou de sair para um negócio. E não tem como, é insustentável. É insustentável ecologicamente falando, mas é insustentável para a saúde individual também. E aí, quando você me pergunta assim, e eu recebo essa pergunta muito, né? Matheus, estou começando no Ayurveda. Qual é a coisa mais importante que eu tenho que fazer? Né? As pessoas perguntam, eu preciso fazer o teste do dosha? Né? Eu preciso descobrir, eu preciso ir para a Índia? Né? Eu preciso fazer um panchakarma? Eu preciso tomar um remédio, amla, né, que eu preciso tomar? Né? Eu preciso fazer um curso seu? E eu falo, não. Não é nada disso. Quando você começa, a primeira coisa que você precisa é parar de fazer algumas coisas e não começar a fazer algumas coisas. A gente tem um vício muito ruim na nossa vida hoje em dia, que é, até a pessoa que está com excesso, ela quer fazer alguma coisa. O nosso impulso é de fazer. O que eu compro? Para fazer Ayurveda, qual é a camisa do Ayurveda? Tem um short especial de Ayurveda? E eu falo, não, tá bom, essa camisa aí tá boa, pode fazer o Ayurveda com essa camisa aí. Não, mas eu queria comprar a camisa do Vida Veda. Mas você não precisa consumir a Ayurveda, para! Né? Tipo, o impulso, meus alunos falam, quando eu compro a camisa do Vida Veda? Você tá louco? Você não precisa da camisa para fazer a Ayurveda, você precisa, tipo, de menos, não de mais. Então, assim, para e olha pra sua vida. Todo mundo sabe. Eu não tive nunca um paciente de milhares e milhares que não sabia, quando eu perguntava assim, o que você tá fazendo que tá te bagunçando? E a pessoa na hora fala, é isso aqui. Né? E aí, normalmente, ela fala, Matheus, é o meu trabalho, mas sempre tem um mas, né? Vírgula, mas não tem como eu fazer nada a respeito disso agora, porque eu preciso pagar minhas contas, porque daqui a 10 anos eu me aposento, porque depois, quando eu olho para isso... E aí a pessoa, ela tá numa situação de vida que ela não tá legal, ela tá num relacionamento abusivo, ela tá num trabalho que ela odeia, tem um chefe que grita na cara dela, ou ela tá comendo um monte de porcaria todo dia de noite, porque ela acha que aquilo ali é... A gente chama de comfort food, né? Comida confortável. Ou ela tá sempre em algum contexto que ela acaba se prejudicando, sabe? Tipo, e ela sabe o que ela tá precisando fazer. Ela sabe o que ela precisa mudar.